Deus não vai te dar aquilo que você espera. Paz e graça, irmãos queridos. Calma que eu já vou te explicar esse tema de hoje. Imagina uma pessoa que ganhou muito dinheiro, mas de forma ilícita a vida inteira. Que tem esquemas, que sonega impostos, que tem contatos. E essa pessoa conhece Jesus. Descobre o poder do não, o segredo da obediência e decide renunciar e não sonegar mais. E ao passar a viver honestamente, pagar os impostos, declarar a renda real ao governo, muda drasticamente o seu estilo de vida e da sua família. Isso é fácil? Em um primeiro momento, isso traz felicidade. Alguém que, por exemplo, ama fofoca, parar de falar da vida dos outros é fácil? Alguém que durante a vida inteira traiu, mas decide tirar a infidelidade da sua vida e passa a ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, a partir do conhecimento de Cristo. Alguém que nutria vícios e dependências e decide recomeçar, procurar ajuda e abandonar tudo ao conhecer Jesus. Isso é fácil? Não, não é. E esse é o maior problema das mensagens que as pessoas chamam de evangelho hoje em dia. Essa mensagem que só ensina a ganhar, a crescer, a avançar, mas que não ensina a perder, a dar passos para trás por obediência a Deus, a reavaliar as suas escolhas, a medir as consequências dos seus atos. E quando temos que perder por amor ao Evangelho? A renúncia nos leva a aceitar que podemos até estar tristes momentaneamente e por abrir mão de algo, mas aquilo que realmente interessa é fazer a vontade de Deus, é fazer aquilo que agrada o coração dele. Toda renúncia na terra gera uma recompensa no céu. Quando Deus chama Abraão para uma renúncia, ele sabe que não será fácil, que pode gerar dúvidas e medo. Mas o que Deus também sabia é que onde estava, Abraão só seria alguém bem-sucedido e estável. Mas para onde Deus o estava levando, ele seria pai de multidões e o nome de Abraão entraria na história para sempre. Vai lá ver. Perceba que em Gênesis 12, o texto está dizendo a terra que te mostrarei, não a terra que lhe darei. Se Deus prometesse para Abraão, vá para uma terra que eu lhe darei, seria uma coisa. Contudo, o convite de Deus é, vá ver. Você tem coragem de abrir mão do que é certo para ir atrás de algo que Deus nem disse que vai te dar? Existe em você coragem para obedecer, mesmo sem ter a garantia de que vai receber? Tem coragem de abrir mão do lugar de estabilidade, de conforto, para talvez apenas ou ver o que Deus quer te mostrar? Deus está ensinando para Abraão que nunca vai lhe dar aquilo que ele não estiver disposto a enxergar. Deus está dizendo, se você quer receber, primeiro tem que ter fé para enxergar. Porque quem não tem fé para enxergar, não está pronto para receber. Mais tarde, Deus vai fazer com Abraão a mesma coisa. Deus convida Abraão a sair da sua tenda, olhar para o céu e contar as estrelas. Gênesis 15, 5. E também o convida a contemplar a areia do mar e tentar contabilizar os grãos de areia. Assim será sua descendência. Deus novamente está convidando Abraão a enxergar pelos olhos da fé. A fé nos tira do lugar que estamos e nos leva para o lugar onde Deus quer nos levar. Se você não precisa de fé para acreditar no que Deus falou, provavelmente você ouviu a voz de outra pessoa. Porque todas as vezes que Deus fala, parece loucura, parece ser um exagero.
Todas as vezes que Deus fala, não faz o menor sentido diante das realidades que estamos vivendo. Porque Ele não é o Deus do difícil, Ele é o Deus do impossível. As suas sementes de obediência foram regadas com lágrimas, mas aquele que semeia com lágrimas, com feixes de alegria colherão, como está no Salmo 126. A colheita com Deus é extravagante, infinitamente maior do que a renúncia. Porque Abraão não tinha nenhum filho quando Deus disse a ele que seria pai de multidões. Porque toda promessa é um convite de Deus para enxergar o futuro. Você já parou para pensar por que Deus não unge Davi rei quando ele assume o trono? Por que Deus não levanta José como governador do Egito e depois dá um sonho para ele? Por que Deus não chama Abraão de pai de multidões depois que Isaac está no colo de Sara? Ele chama antes. Assim como nessas histórias, Deus queria que Abraão começasse a se enxergar como ele o enxergava. Todos poderiam olhar para Abraão e dizer que era apenas um senhor de 75 anos, não tinha filhos, a mulher era estéril. No entanto, Deus está olhando e dizendo, é pai de multidões. Davi não tinha currículo de realeza, era franzino e o menor da sua casa. As pessoas poderiam olhar com pena para Davi, mas o Senhor está olhando e dizendo, é o próximo rei de Israel. Aleluias! Deus é poderoso, não só para fazer o que você deseja, mas para realizar infinitamente mais. Aleluias! Amém, irmãos? Deus te abençoe.